Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui é o professor Carlos Roberto, da Universidade Federal de Alagoas. E a gente vai começar um novo curso de um tutorial, na verdade, né? Vai fazer um tutorial prático de aplicação do Visual Multiflow Flex, a versão dessa versão da interface gráfica, né, que usa como base o modelo Multiflow. Nessa videoaula eu vou basicamente fazer uma introdução a esse tutorial, explicar um pouco, né, essa diferença entre a interface gráfica e o modelo matemático que a interface gráfica usa, né, que é o Modiflow, e falar um pouquinho sobre as capacidades, né, sobre quais são as capacidades do Modiflow, para que a gente pode, né, para que serve, em que caso a gente vai usar o Modiflow. Muito bem, pessoal. Se vocês quiserem entender muito mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre hidrologia, hidráulica, modelagem matemática de escoamentos superficiais, subterrâneos, tecnologia, inovação, gestão de recursos hídricos, enfim, tudo para manter vocês muito bem informados e atualizados. Vocês já sabem, é só inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo que eu, professor Roberto, conto muito com a sua ajuda. Beleza, galera? Então vamos lá direto para a videoaula de hoje. A gente vai basicamente, né, falar um pouco, né, sobre essa diferença, né, entre o Visual Multiflow Flex, que é o programa que a gente vai usar nesse tutorial para mostrar para vocês uma aplicação prática, né, do uso dessa ferramenta, e falar também a diferença em relação ao modelo matemático que é o Modflow. Bom, pessoal, o Modflow ele é o modelo matemático. Ele é o modelo numérico, né, que é usado para a modelagem matemática dos fluxos de águas subterrâneas. Bom, o modelo matemático ele foi desenvolvido, né, em Fortran pela equipe da, da equipe de geologia, né, dos Estados Unidos. E essa equipe, ela desenvolveu o código-fonte em Fortran e disponibilizou essa versão do código-fonte, né, e deixou aberto. E o que aconteceu, né? Com o tempo, né, vários usuários, né, foram utilizando esse código-fonte, né, para fazer simulação de fluxo de águas subterrâneas e foi agregando, né, junto, né, a essas aplicações as interfaces gráficas para facilitar a aplicação desse modelo numérico, tá? Então hoje o Modflow, que é o modelo numérico, né, o modelo matemático, ele é um dos modelos mais confiáveis, né, para estudos de simulação de escoamentos subterrâneos em aquíferos, né, confinados ou aquíferos livres. Bom, ele é um dos modelos mais relevantes para compreender a dinâmica de águas subterrâneas e para que a gente consiga, né, também, baseado nisso, tomar decisões em relação a projetos relacionados à gestão de recursos hídricos de águas subterrâneas, né? Por exemplo, aplicações para o abastecimento de águas subterrâneas, controle de contaminação também, ele é muito aplicado esse sistema. Bom, dentre as aplicações práticas do Modflow, elas incluem também, né, o planejamento da extração de águas subterrâneas. Então, muitas vezes a gente precisa planejar qual vai ser a vazão que a gente vai utilizar para uso em diversas finalidades, né, como para abastecimento humano, rural, para irrigação, para dessedentação animal, para indústria. Então, a gente usa muito dos volumes, né, que a gente usa de captação para esses projetos, para abastecer diferentes usos de água, a gente usa muito essa disponibilidade hídrica subterrânea. Então, é importante o planejamento dessa extração para que, para que eu tenha um equilíbrio, né, entre oferta e demanda e, consequentemente, garantir uma sustentabilidade e um equilíbrio entre uso e conservação. Então, é importante o planejamento dessa extração. Também é importante o uso do Modflow para avaliar o impacto ambiental
de obras, né, como barragens e minas. Então, eu posso ter alguma obra hidráulica que pode afetar também o escoamento subterrâneo. Então, é importante fazer essa avaliação. Outro uso também é a investigação de contaminação de aquíferos e com um modelo bem calibrado, você até pode fazer também propostas de remediação. Então, você pode fazer simulação de cenários, né, para avaliar qual vai ser a ação mais efetiva para mitigar aquela contaminação daquele aquífero, certo? Então, é possível também fazer esse tipo de aplicação. Outro estudo que a gente pode fazer usando o Modflow é o estudo de recargas de aquíferos. Então, qual é a interação, né, entre as águas superficiais e as águas subterrâneas? Então, estudos de recarga de aquífero, a interação, por exemplo, do escoamento superficial de rios com o escoamento subterrâneo em meio saturado ou não saturado, tudo isso o Modflow consegue também fazer essa avaliação. Bom, como é que funciona o Modflow basicamente? Basicamente o Modflow ele funciona utilizando, né, as equações diferenciais parciais para simular o escoamento de águas subterrâneas em meios porosos. Então, o que é que ele considera? Ele vai considerar algumas propriedades do aquífero, como a condutividade hidráulica, a recarga, o efeito, né, também da extração de poços e com todas essas informações, propriedades do aquífero, geometria, as informações de extração de poços, ele consegue fazer uma avaliação do escoamento subterrâneo para uma determinada área de interesse, uma área de estudo que a gente chama também, certo? Então, aquela área de interesse, ela é dividida, aquele domínio, né, de interesse também chamado, é dividido em células, certo? Então, essas células, elas representam uma unidade de análise. Então, hoje, no Visual Modflow Flex, por exemplo, a gente pode trabalhar com grades variadas, né? A gente pode trabalhar com grades estruturadas, grades não estruturadas lá, mas dentro da grade, cada célula ela é uma unidade de análise, onde são resolvidas as equações diferenciais parciais para representar o escoamento da água e também, também as equações diferenciais parciais para representar o transporte de contaminantes, né, em aquíferos. Bom, o terreno, pessoal, no Modflow ele é dividido em uma grade tridimensional, certo? Onde cada célula, né, como eu falei, representa uma unidade de análise, certo? E aí o Modflow o interessante do Modflow é que ele é modular. Então ele tem os módulos, né, de escoamento de água e também o de transporte de poluentes, né, eles são separados. E eu posso acoplá-los, dependendo do propósito do meu estudo. Então, se você só tem interesse em fazer simulação do escoamento, a gente só usa o módulo referente à simulação de escoamentos subterrâneos. Muito bem. Existem várias interfaces gráficas hoje, né, disponíveis, mas a maioria são de uso comercial, né, como, por exemplo, o Visual Mode Flow. A gente tem o Visual Mode Flow Flex também, que já é uma das interfaces gráficas melhores, né, que estão disponíveis hoje, e o tutorial vai ser baseado exatamente no Visual Mode Flow Flex. A gente tem, por exemplo, o GMS, que é outra interface gráfica. A gente tem o Groundwater Vistas, que é outra interface gráfica que usa como base. Todas as interfaces gráficas usam como base o Modflow, que é o modelo numérico. Então, a interface gráfica, para que ela serve? Ela serve apenas para receber os dados de entrada do modelo, para você configurar toda a parte do seu modelo conceitual, né, com os dados de entrada, com a definição do modelo conceitual que você vai utilizar, as propriedades do aquífero. Então, tudo isso vai ser utilizado para definir o modelo conceitual e aí depois você vai traduzir esse modelo conceitual em um modelo numérico, vai chamar simulação
né, vai chamar o modelo numérico para fazer a simulação. Então, daí aí a gente usa, né, o código-fonte do modelo numérico, que é o ModeFlow, onde a versão mais recente é a versão 2005, né, desenvolvida pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. E a interface gráfica, uma vez que você consegue fazer a simulação, você pega os resultados e visualiza também na interface gráfica. Então, a interface gráfica, pessoal, basicamente é para gerir a informação dos dados de entrada, fazer o gerenciamento também da simulação, né, avaliar erro numérico, avaliar também, né, o tempo de processamento, memória, enfim, tudo isso. E a interface gráfica também serve para visualização dos resultados, né? Então, como o ModeFlow é um modelo tridimensional, né, a grade é tridimensional, então a interface gráfica ela precisa de ferramentas de visualizações aprimoradas para visualizar adequadamente esses resultados tridimensionais. Muito bem. Para resumir a história, né, por que a gente precisa aprender a usar o ModeFlow? Ou, consequentemente, né, uma interface gráfica, né, que usa o modelo, que roda o modelo matemático por trás. O ModeFlow, pessoal, ele é indispensável, né, tanto para engenheiros, para geólogos e também para gestores que trabalham com recursos hídricos, principalmente gerindo águas subterrâneas. Ele é uma ferramenta que vai contribuir para o manejo sustentável das águas subterrâneas. Então, é muito importante que a gente consiga dominar uma ferramenta, né, numérica que consiga simular o escoamento e também o transporte de contaminantes em águas subterrâneas. Então, na próxima aula, eu já vou mostrar um pouco, né, sobre o Visual Modifier Flex, mostrar a interface gráfica e a gente vai seguir no tutorial. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução, né, do Visual Modifier e também sobre o Modifier, que é o modelo numérico. E esse é um convite, né, para que vocês possam seguir nesse tutorial, nessa aplicação prática e aprender um pouco, né, sobre o uso do Visual Modifier Flex. Beleza, pessoal? Até lá, até a próxima aula. Um abraço, até a próxima.